Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaia. Estamos com mais um vídeo no canal. Nesse momento falando aqui sobre o sistema com CO2, que é o R744. Eu vou abordar o assunto pelo um folheto da Bitzer e espero que vocês gostem. Se gostar, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado. Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaia. Nós estamos mais uma vez no canal com um vídeo sobre refrigeração. Se você gosta de refrigeração e ar-condicionado, tem interesse na área, se inscreve aqui no canal, compartilha os vídeos, dá um like. Isso ajuda bastante aí no desenvolvimento do canal e me motiva a fazer mais vídeos aí para vocês. O objetivo hoje é falar sobre um documento da Bitzer. Bitzer é um fabricante de compressores de refrigeração. Esse documento, AT744-2, que ele é um guia de aplicação para o uso do R744. Esse fluido R744 é conhecido como CO2, então ele é uma aplicação para uso para baixas temperaturas. Nós temos várias formas de fazer a aplicação para baixas temperaturas. Se você tem uma necessidade de refrigeração que vai trabalhar aí abaixo de -30, começa a ser interessante trabalhar com aquilo que nós conhecemos como duplo estágio de refrigeração. Nesse duplo estágio eu posso trabalhar com 2 compressores fazendo um trabalho de compressão, posso trabalhar com um sistema cascata, posso trabalhar com refrigeração industrial. Ao longo dos vídeos eu vou abordando cada um desses sistemas com vocês. Nesse primeiro momento eu quero falar dessa aplicação com CO2, que é o R744, e a gente vai destrinchar um pouquinho esse assunto utilizando esse material da Bitzer. Eu fiz um download desse material lá do site da Bitzer, ok? E ele é em 2 versões. Ele tem uma parte dele que está em alemão e depois ele foi traduzido para inglês, ok? Então nós vamos usar aqui a parte de inglês, que aí fica mais fácil para eu poder trabalhar com vocês aqui. Tá? Então vamos seguindo aqui, por isso que vocês estão vendo aqui, o índice já começa na página 70, porque nós estamos usando a parte que está em inglês. Numa tradução livre, ele diz aqui que esse guia descreve o uso dos ejetores de refrigerante Bitzer em sistemas R744 e contém informações e conselhos, para aplicações transcríticas e controle de capacidade. Esse material ele tem uma série de informações técnicas e notas que envolvem o compressor, os limites de aplicação, os tipos de óleo, que são referenciados dos produtos Bitzer. E ele não pode ser generalizado, ok? É específico dos produtos Bitzer. Aqui nesse parágrafo aqui ele comenta que devido ao desenvolvimento e descobertas futuras aí do CO2, bem como aí nas aplicações de refrigeração e nas bombas de calor, esse material ele vai ser atualizado. Então, eles não estão colocando que é um material que está completo no momento. Então, ou seja, ele não esgota o tema do CO2. Algumas propriedades aqui do CO2. Ele é um componente natural do ar que nós respiramos. Sua concentração média na atmosfera é em torno de 400 a 420 ppm. Ele é usado como refrigerante e ele tem aqui uma referência, uma norma, cuja nomenclatura é o R744. Ele fala um pouquinho aqui, propriedades químicas. Ele fala que ele é altamente solúvel na água, na temperatura de 15 graus e pressão de 1 bar. 1 decímetro cúbico de água, ele dissolve 1 decímetro cúbico de R744. Então, altamente solúvel. Quando ele é dissolvido na água, ele é chamado de ácido carbônico. Como um gás, ele é quimicamente e termicamente estável,
é para o uso como refrigerante. O R744 ele não tem cheiro e também não tem cor. O CO2 não é uma molécula polarizada e ele não é não tóxico e não inflamável. Aqui algumas informações, propriedades físicas, né? Para nós o que interessa bastante está aqui, ó, ponto crítico. Então, pressão dele de 73,77 bar e a temperatura de 30,98 graus Celsius. Isso aqui é uma condição relativamente baixa, como a gente vai ver ali para frente. Ok? Tem outras informações, como ponto triplo, ponto de sublimação, mas nesse momento não nos interessa. O que é que nós temos aqui? Nós temos o diagrama de fases, temos aqui o ponto triplo e aqui o ponto crítico. O que é importante para nós? O ponto crítico define, na região gasosa que está aqui embaixo, a mudança. Enquanto está abaixo do ponto crítico, nós temos vapor. Quando passa do ponto crítico, nós temos gás. Qual que é a diferença de uma situação para outra? Se nós temos um fluido que está aqui na amostra na condição de vapor e a gente aumentar a pressão, o que vai acontecer? Ele vai se condensar. Então, isso define o que é um vapor. Na região gasosa, se a gente aumentar a pressão, ele não se condensa, ele continua como gás. Então, isso é um detalhe importante. A gente vai ver que tem uma região aqui, ó, líquido supercrítico, que dá para a gente verificar lá no diagrama pressão e entropia, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas essa é aqui a diferença importante aqui. E cada linha, ela define uma mudança. Então, tá vendo aqui, ó, do sólido para o líquido. Então, se você vem aqui do sólido para o líquido, você vai ter aqui, ó, o melting, que seria aí a fusão. Se você vai do líquido para o sólido, que seria daqui para lá, né, em qualquer situação, você vai ter o freezing, que seria aí o congelamento. Do líquido para o gasoso, então líquido para o gasoso, nessa posição aqui, nós vamos ter aí a evaporação. Se nós formos do gasoso para o líquido, que seria daqui para lá, nós vamos ter a condensação. E se nós formos direto, ó, do sólido para o gasoso, seria aqui em cima, ou aqui embaixo, nós vamos ter aqui a sublimação. E se a gente for o contrário, né, do gasoso para o sólido, nós vamos ter a ressublimação. Aqui nas propriedades termodinâmicas, ele coloca aqui que o volume específico do líquido, do R744, ele aumenta com aumento de temperatura. É muito mais, né, do que os refrigerantes comuns. Áreas fechadas do sistema, essa propriedade ela demanda aqui uma relevância de segurança, porque a pressão ela aumenta. Isso demanda aí mais espaço livre para o volume para o líquido poder se expandir. Aqui embaixo, ó, eles fizeram um gráfico onde a gente tem duas razões, né? A linha laranja é uma razão de expansão, a uma certa temperatura constante, e aqui a linha amarela é outra razão de expansão, também com temperatura constante. Então, o que ele mostra aqui? Ó, se aumenta a temperatura, que seria o caso, por exemplo, dessa linha amarela comparada à laranja, a pressão ela aumenta e o que vai fazer também com que o volume ele aumente. Então tem que tomar bastante cuidado aqui, porque vai precisar de mais espaço, por exemplo, lá para um reservatório de líquido, porque ele está ali, o reservatório de líquido geralmente está ali pós-condensador, né? O próprio condensador precisa ter mais espaço, porque essas variações de temperatura implicam em maiores volumes que vão ser ocupados ali pelo líquido do R744. Um gráfico comparativo, então nós temos aqui, ó, o verde, volume específico do líquido do R744. Então o verde é essa linha aqui, ó. E aí a gente tem aqui, ó, green dashed, que seria o que? O verde pontilhado, ó. Essa pressão de saturação do R744. Aqui, ó. Essa linha aqui. O amarelo é o volume específico do líquido do R717, que é a amônia. E o azul, quase não dá para perceber, mas o azul está aqui, ó, pertinho aqui, ó,
do amarelo, ela é o volume específico do R134A. Então perceba aqui, ó, o que foi comentado agora há pouquinho, ó, a diferença aqui, ó, o percentual de aumento, aqui está representando, ó, o percentual de aumento do volume do líquido. Então é bem maior aí para o R744. Agora nós temos aqui a representação de um diagrama pressão e entalpia. Tá vendo aqui, ó, pressão e entalpia. Então, se você assistiu meus últimos vídeos, você vai entender o que está sendo apresentado nesse gráfico. Se você não assistiu, pessoal, vou deixar o card aqui, ó. Você assista os vídeos e isso vai ajudar você a entender essa parte de cá. Então, temos aqui a linha de saturação. Então, desse lado de cá, nós temos o líquido subresfriado. Aqui o ponto crítico. E aqui para baixo nós temos a linha de vapor. Então, ponto crítico aqui, ó, é o ponto mais alto da linha de saturação, onde ainda nós temos mudança de fase. A partir daqui não tem mais mudança de líquido e vapor da forma que a gente espera aqui, que é para ganho de calor. Isso acontece de forma muito abrupta. E o que nós temos aqui? Nós temos o primeiro verdinho. Esse verdinho seria um ciclo normal, igual aquele que nós vimos lá nos outros processos que eu mostrei nos outros vídeos. Então a gente tem aqui a parte relativa ao que seria o evaporador, aqui a parte de compressão, o condensador e aqui o elemento de expansão. No caso do sistema transcrítico, por que transcrítico? Porque ele está acontecendo aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E aí a parte aqui da rejeição de calor, do ponto 2 até o ponto 3, ela acontece acima do ponto crítico. Então, por isso, ele é chamado de transcrítico, porque ele atravessa, né, ele é acima do ponto crítico. Então, aqui a parte que seria relativa à absorção de calor, do 4 até 1, ela acontece ainda subcrítico. Né? Ou seja, o que seria o sub? Seria abaixo do ponto crítico. A compressão, de 1 a 2. Aqui a rejeição de calor. E depois uma queda abrupta aqui, ó, a entropia constante, para que tenhamos aqui a absorção de calor novamente. Ele fala pelo fato da pressão e temperatura acima do ponto crítico serem independentes entre si, somente o calor sensível muda, a eficiência, o coeficiente de performance, que é o COP, para uma temperatura constante do gás no cooler, é função da pressão. Aí ele mostra aqui a seguinte figura. Aqui nós temos uma pressão ótima de alta para a rejeição de calor. Com essa pressão ótima, nós vamos ter aqui uma maximização do efeito de refrigeração. Ele mostra aqui um gráfico, ó, a progressão qualitativa da capacidade específica de refrigeração. Específica porque é por quilo de fluido refrigerante. Também aqui, ó, o consumo específico, que é o W, que seria ali o trabalho de compressão, e o coeficiente de performance, que é aquela pressão ótima para uma temperatura de saída constante no cooler. Ali a capacidade de refrigeração específica, ela vai aumentando. Aí o COP, tá vendo? Ele vem aqui, aí ele tem aqui uma elevação, ele chega a ser maximizado, depois ele começa a diminuir. E aqui ó, o aumento de compressão, aqui ó, o trabalho do compressor, ele é quase uma reta, né? Ele vai subindo constantemente. Então, o que a ideia é que você vai ter aqui, para aquela pressão ótima, você vai encontrar aqui ó, um certo consumo para o COP máximo e para uma condição de
capacidade de refrigeração. Então a ideia é a gente trabalhar sempre, tentar ali o COP máximo, que é aquilo que vai nos dar a melhor relação aqui entre a capacidade de refrigeração e o trabalho do compressor. Então o que acontece? À medida que você vai aumentando aqui a capacidade de refrigeração, você aumenta o trabalho de compressão, porém o COP ele vai diminuindo. Então a ideia é tentar trabalhar no COP máximo aqui. Temos algumas informações importantes em relação à segurança. Então ele fala aqui, ó, o R744 ele não tem cheiro e não tem cor. E ele não é percebido diretamente em caso de emissão. O que ele fala aqui, ó, perda de consciência e perigo de sufocamento em caso de inalar altas concentrações. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, principalmente as casas de máquina, porque se houver ali um vazamento e ninguém perceber, a pessoa pode virar óbito. Então por isso é importante ter ali uma série de elementos que garantam a segurança, como ventilação, detecção do gás dentro do ambiente com a respectiva exaustão. Também fala aqui que as pressões são muito altas, então isso também causa risco, né? A gente trabalhar em locais com pressão alta, se no caso de vazamento, é bem perigoso. Um outro ponto que ele comenta aqui, ó, que a temperatura crítica, ó, 30,98, corresponde a 73,77 bar. A pressão alta. E ele comenta aqui, ó, o líquido, né, o R744 na fase líquida, ele evapora rapidamente. E aí a temperatura baixa ao mesmo tempo que forma o gelo. Então o risco de você ter ali aquela queimadura de frio e até congelamento de partes, né, é bem perigoso. O que ele diz aqui, pessoal? Que os sistemas transcríticos com R744 são o estado da arte para a refrigeração comercial. Então, basicamente, é o que tem de mais moderno na visão aqui da Bitzer. Os sistemas eles estão gradativamente tendo um aumento no desenvolvimento e tendo soluções integradas completas para baixa e média temperatura de aplicação, para ar-condicionado, para aquecimento, com sistemas de heat recovery, que seria aqui a parte de uma cogeração, um aproveitamento da energia. Uma coisa que ele comenta também, ó, adicionalmente, as medidas elas estão crescendo, né, de forma que está sendo melhorada a eficiência e os custos estão sendo reduzidos para os sistemas. Eles têm uma ótima interação com os sistemas de controle, com os melhores sistemas de controle, individualmente dos componentes do sistema. E eles possibilitam aí uma grande eficiência anual, né, global anual aqui. Uma longa vida, né, lifetime aqui, ó, a vida útil aí do compressor é longa. Isso permite um elevado nível de confiabilidade operacional. Eu não vou passar por cada um dos itens aqui, pessoal. Não tem mais aqui no resumo, né? E o que eles apontam aqui, que esse sistema com R744, ele realmente é muito bom para as aplicações. A gente tem que levar em consideração que ainda não temos substitutos definitivos por conta dos problemas ambientais dos fluidos refrigerantes, e ele, no atual momento, é uma excelente opção para várias e várias aplicações, como foi colocado aqui em cima. Então, uma outra coisa que é apontado aqui é que o sistema de simples estágio, que é um compressor apenas, ele é baseado no processo de Gustav Lorentzen. Eu acho que é essa a pronúncia, tá? A compressão de simples estágio para um nível de temperatura usual
e um simples estágio de expansão para aplicações de média temperatura, sem um compressor de baixa temperatura, né? O projeto de sistemas padrões usando o R744 em bombas de aquecimento, por exemplo, bombas de aquecimento de piscina. Ele fala que não precisa de controle de sobreaquecimento na saída do evaporador, mas opera com evaporador inundado, esse flooded. Um separador de baixa pressão deve ser instalado numa linha de sucção na saída do evaporador. A linha de retorno de óleo ela pode ser conectada no fundo do separador. Aí ele tem aqui o óleo utilizado deve ser esse BSG 68K da Bitzer, que é um polialquileno glicol. Esse óleo PAG está misturado com o líquido do R744. Esse óleo ele afunda, ele vai para a parte de baixo, na temperatura de saturação de menos 32. Então ele fica aqui no fundo do separador de baixa pressão, onde ele não pode ser removido. Temperaturas abaixo de menos 32, entretanto, fazem com que o óleo flutue e faz o óleo retornar com mais dificuldade, especialmente se for no modo de degelo. Ele comenta aqui que um trocador de calor da linha de sucção de líquido deve ser instalado para minimizar o montante do líquido do R744 contido no óleo, a qual entra na linha de sucção, né, na linha de sucção do gás, através da linha de retorno de óleo, e ele não pode ser reevaporado. O projeto desse sistema é recomendado para sistemas com um único evaporador. Uma série de evaporadores podem ser operados com outros projetos de sistemas mais intercambiáveis. Ele dá aqui algumas informações na página 81. Nós temos aqui uma representação simplificada do sistema sem as válvulas de fechamento e outros controles mecânicos recomendados na parte de cima, na linha de retorno do óleo, no separador de baixa pressão, aqui na sequência do evaporador, que é esse cara aqui. Então, aqui, o que está acontecendo, pessoal? Nós temos aqui o compressor, ok? Então, esse compressor, nós temos aqui a descarga, aqui nós temos um separador de óleo, tá? Esse óleo vai cair aqui por decantação, vai ter aqui um controle que faz o óleo voltar para cá e depois vir para o compressor. Do separador de óleo ele vem para o condensador, né? O condensador vai liquefazer. Daqui ele vem para um trocador intermediário. Então esse trocador intermediário ele está aqui entre a linha de líquido, aqui a válvula de expansão. Então ele está entre a linha de líquido e está aqui pegando gás na saída do evaporador. Então aqui a gente vai ter aqui uma troca de calor para abaixar um pouquinho essa temperatura do líquido antes de entrar no elemento de expansão e consequentemente vai aumentar a temperatura do gás que está voltando para o compressor. Então passa aqui que tem a queda de pressão e temperatura, vai para o evaporador onde vai se liquefazer. Aqui o separador de líquido, ele vem aqui para o intercambiador, sai do intercambiador, vem para compressor. Então aqui também seria aquela linha de retorno do óleo da sucção, para voltar aqui para o sistema de separação e retorno para o compressor. Vamos olhar isso aqui no diagrama pressão e entalpia. No circuito aqui do pressão e entalpia, nós temos aqui de 1 a 2 o compressor, como eu falei. Aí vai lá para aquele trocador de calor, vai trocando calor.
Aí ele chega aqui, ó, entre 4 e 3, é onde nós temos aquele trocador intermediário, ó, voltando aqui um pouquinho, ó. Entre o ponto 4 e o 3 estamos aqui, ó, nesse trocador intermediário. Então aqui vai aumentar um pouquinho o subresfriamento. Ok? Aqui, ó, do ponto 3 para o ponto 4. Aí nós temos a queda de pressão e temperatura, onde entra aqui, ó, na região de saturação. Aqui nós temos líquido e vapor, ele vai absorvendo calor, até chegar aqui, ó, ponto 6 e 7, que seria esse primeiro separadorzinho aqui. E depois, de 7 até 1, esse outro separador, que seria aqui, ó, 7 para 1. Então seria o ciclo conforme aquele diagrama que está ali em cima. O que ele diz aqui? Ó, em 2008, sistemas com bypass de flash gas também se tornaram padrão, né, dos sistemas projetados para o R744. Além daquele simples sistema. Sistemas com simples estágio, com 2 estágios de expansão e bypass de flash gas para temperaturas usuais, por exemplo, médias temperaturas de aplicação. O projeto desse sistema ele prevê ali um separador na qual líquido e gases do R744 são separados um do outro. Isso causa ali uma pressão intermediária, que ele chama ali... isso causa uma pressão intermediária, que normalmente é relacionado, referenciado, como sendo aí um vaso, né, vessel, né, um vaso. O nível de pressão aqui, ele é acima da pressão de evaporação requerida ali para o compressor de média temperatura. Então fica ligeiramente acima. Entretanto, ó, o sistema usualmente é setado e usado como um booster para 2 diferentes temperaturas usuais. Então, por exemplo, para média temperatura e para baixa temperatura. Ele é composto, além de outras coisas, né, por 2 compressores, né, por 2 estágios de compressão, temperatura normal de refrigeração e deep freeze, que seria uma baixa temperatura, que é o compressor deep freeze compressor stage. 2 compressores de estágio, um normal, refrigeração normal, e o outro um estágio de congelamento profundo. Eles têm aqui um circuito comum de óleo, 2 estágios de expansão, um para cada evaporador. Tem um vaso intermediário e uma válvula de bypass de gás. Os 2 estágios de compressão são obtidos por 2 compressores em série. Bom, a operação desse sistema padrão de resfriamento ela é realizada com expansão direta. O compressor de refrigeração no booster ele trabalha na aplicação subcrítica. Como o vídeo já está ficando bem extenso, eu vou comentar aqui, ó, desse sistema que eu estava falando agora, das características, tá? Já de maneira no fluxograma. Isso vai ajudar a entender ali o que foi dito. E aí, pessoal, depois eu dou continuidade nesse processo. Se vocês curtirem, gostarem desse tema aqui, eu dou continuidade aqui com outros aspectos interessantes, tá? Então, como ele comentou, ó, tá vendo aqui, ó, nós temos 2 compressores. Tá vendo essa linha tracejada aqui, ó? É uma linha de equalização do nível de óleo. Isso é uma coisa importante para não faltar óleo nos compressores. E eles estão vindo aqui, ó,
do sistema de retorno do óleo. Então aqui ó, nós temos um compressor, que faz a parte da pressão mais alta, e aqui nós temos o booster, que seria a pressão mais baixa. Então aqui na pressão mais alta, sai aqui ó, da descarga do compressor, vem para o separador de óleo, o óleo volta aqui para o sistema de retorno. Aqui em cima nós temos a descarga do compressor, que vai aqui para o condensador. Do condensador nós vamos aqui para um trocador intermediário. Tá? Nesse trocador intermediário nós temos aqui uma primeira expansão e temos aquele vaso que ele comentou que é o vaso de pressão intermediária. Aqui ó, nós vamos ter aqui a tal da válvula de flash gas, onde esse flash gas vai ser enviado aqui para o trocador, para ajudar a fazer o subresfriamento, ok? Depois ele volta aqui ó, na linha do compressor de alta temperatura. Desse vaso de pressão, aqui na parte de baixo vai sair mais líquido, né? Esse líquido ele vem para os evaporadores de expansão direta. Então nós vamos ter aqui ó, uma válvula de expansão, mandando aqui para o evaporador de média temperatura. Então aqui está mais como uma válvula que faria duas funções, né? Tanto a expansão, para fazer aqui o finalzinho da expansão para chegar na temperatura do evaporador, quanto aqui ó, o controle do quanto de fluido entra no evaporador. Então essa válvula aqui é uma válvula de expansão com equalização externa, ok? E vai controlando a passagem em função do superaquecimento do evaporador. Na saída dele aqui, ó, ele vai para compressor de alta temperatura, de alta pressão. Daqui derivado, ó, vem para o evaporador de baixa temperatura. Então, o mesmo sistema, nós vamos ter aqui uma válvula de expansão com equalização externa, fazendo o controle do superaquecimento. E pelo fato de a gente ter o compressor booster aqui, ele vai trabalhar numa pressão mais baixa. Esse compressor aqui vai garantir a pressão mais baixa e, consequentemente, a temperatura mais baixa para o sistema. Depois esse compressor ele descarrega aqui ó, na linha de pressão do compressor de alta temperatura. O que eu fiz aqui, ó, eu aumentei o gráfico aqui, pessoal, porque tem muito detalhe, né? Então já fica um pouquinho mais difícil de enxergar. Ó, então aqui ó, nós temos o compressor de alta, ó, do ponto 1 até o ponto 2. Depois a gente vem para o condensador. E aqui ó, entre os 5 e 4 nós temos aquele trocador de calor intermediário. Vamos dar uma olhadinha nele lá. Ó. Lembra aqui, ó, trocador de calor intermediário? Ó. Esse cara aqui, ó. Aí nós temos a queda de pressão e temperatura, onde nós temos aquele reservatório intermediário. O que é líquido, ele vai vir para cá e vai ser utilizado nos evaporadores. No evaporador de média e no evaporador de baixa temperatura. O gás, ele vai fazer o quê? Ele vai vir para ser usado aqui no trocador de calor. Tá vendo aqui, ó? Entre o ponto 15 e 16, voltando lá no diagrama, ó. E essa parte aqui, ó. Então, o gás, ó, está sendo utilizado aqui no trocador de calor para fazer o subresfriamento e depois vai ser lançado aqui no compressor de alta. Essa situação aqui, ó, vai ser lançado aqui, ó, no compressor de alta. Então aqui, ó, entre o 11 e o 12, né, praticamente, nós vamos ter aqui o evaporador de média temperatura, que a saída do fluido dele vai lá para o compressor de alta. Nós vamos ter aqui mais uma expansão. Então vamos olhar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, mais uma expansão aqui, ó, nessa válvula de expansão, garantida pela aspiração desse compressor. Então, ó, uma queda de pressão e temperatura, o evaporador de baixa temperatura, compressor booster, e aí depois ele descarrega aqui, ó, no compressor de alta pressão, que é essa saída aqui.
Aqui, pessoal, provavelmente para a gente fazer tudo isso aqui, a gente vai ter uma série de controles, né, para tudo isso dar certo, para funcionar. E a gente tem um sistema simplificado, ok? Então, nesse primeiro momento, pessoal, era isso. Eu queria mostrar ali, dar uma primeira noção do que seria esse sistema transcrítico, tá? Espero que vocês tenham entendido que ele é um sistema que a condensação ultrapassa ali o ponto crítico, que é o que a gente está vendo nesse ponto aqui, ó. Todos eles ultrapassam o ponto crítico do fluido. Isso faz com que a gente tenha pressões bem mais altas, então tem uma série de riscos que envolvem aqui, ó, o trabalho com o CO2, o R744, e também aqueles outros pontos que eu comentei, né? Ele é um gás inodoro, é um gás sem cor, então isso faz com que é perigoso, porque se ele sair ali numa casa de máquina, ou mesmo no evaporador, a pessoa não vai perceber, ela pode ser asfixiada e pode vir até óbito. E, além disso, nós temos a questão da evaporação muito rápida, como ele está trabalhando a temperaturas baixíssimas, isso faz com que o líquido evapore muito rápido, então se cair na pele da pessoa, ela vai ter ali uma queimadura de frio, e a queimadura de frio ela pode ser de primeiro, segundo ou terceiro grau, vai depender ali da ação ali do frio no corpo da pessoa. Tá? Mas, como foi dito ali, a Bitzer considera que esse sistema ali é o estado da arte no que se diz da parte comercial e está cada vez mais sendo aplicado em outras situações, como ar-condicionado, bombas de calor e assim por diante. Um detalhe interessante, pessoal, é que se você pensar desse sistema aqui em países frios, você consegue até trabalhar com ele na condição subcrítica. E aí, como seria o caso, por exemplo, de navios, então você consegue trabalhar com baixas temperaturas de condensação e trabalhar ele com um sistema muito similar aos demais, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilhe aí com seus amigos que também têm interesse na área de refrigeração e ar-condicionado e continue me acompanhando no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que assim que possível eu respondo, ok? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.